Olá para você que acompanha o esquema de jogo aqui dentro da Webzone. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, e hoje a gente tem um convidado especial aqui no nosso programa, falar um pouco do futebol pernambucano, Marcelo Martelotti. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco, né, não só da minha carreira, do futebol em modo geral, principalmente desse momento do Retro Futebol Clube. André, tudo bom? Boa noite para você aí em São Paulo. Pode fazer a primeira pergunta. Obrigado pela atenção com a gente. Oi, Edu, boa noite, tudo bem? Boa noite ao Marcelo. Um prazer estar participando de novo aqui do esquema de jogo. Marcelo, como você já mencionou, eu queria começar falando do momento, do seu momento e do Retrô, né? Na Série D do Brasileirão. Você foi contratado aí para dirigir o time nesse campeonato e está saindo muito bem, né? Você está liderando o seu grupo. Enfim, fala um pouco como é que foi a sua chegada aí, como é que está sendo desenvolvido o trabalho. Bom, primeiro, sempre uma expectativa muito grande, né? Eu já tenho uma história aqui no futebol pernambucano. É a minha primeira passagem agora no Retrô, que é um clube novo, um clube muito bem estruturado, que eu já tinha excelentes informações a respeito é, de tudo que rodeava e que fazia parte do Retro Futebol Clube, principalmente com relação à estrutura e tudo tudo que eles pensam a respeito de futebol. Então, quando surgiu esse convite, para mim foi uma motivação muito grande poder assumir a responsabilidade de ajudar nesse projeto. E como eu falei, é o projeto de um clube novo, é um clube que só tem 5, 6 anos de profissionalismo e que já alcançou muita coisa aqui no futebol estadual, né? Das duas últimas finais estaduais, o Retrô teve presente, já participou já é a terceira edição da Série D que o Retrô participa também, sempre se classificando, né? Então, para mim, foi muito motivante poder vir nesse momento, fazer parte desse projeto. Cheguei aqui, encontrei um grupo de atletas muito qualificado, né? Jogadores que também estão muito satisfeitos pela estrutura toda que eles têm, por tudo que envolve o ambiente nosso de trabalho. Então, eu acho que foi uma junção de vários fatores que fez com que a gente tivesse esse sucesso nesse primeiro momento. É uma classificação antecipada, com praticamente 4 rodadas de antecipação, né? A garantia já do primeiro lugar do grupo, que nos dá uma vantagem agora na próxima fase. Enfim, agora aguardando só terminar, né? A gente ainda tem um jogo nesse final de semana, que é um jogo decisivo para vários clubes, inclusive para o nosso adversário, e que também tem uma importância muito grande para a gente, para que se defina os cruzamentos do mata-mata, que é um novo campeonato, né? Uma competição diferente a partir da semana que vem, mas que a gente se preparou muito bem para enfrentar, porque entendemos que temos essa responsabilidade. O Retro, por tudo, né, que ele conquistou nesses últimos anos e por tudo que ele nos dá como condição de trabalho, é um clube que já merece estar na Série C e a gente vai lutar muito por esse acesso esse ano. Ô Marcelo, você vê essa questão aí do futebol, que a gente está nessa discussão de criação de liga, de não criação, tá uma disputa interna. Você que foi jogador profissional e agora está trabalhando como treinador. Como é que você está vendo essa questão para o futebol do interior, principalmente em Pernambuco, essa briga, né? Que parece que só quer beneficiar os grandes, né? E aí, como você falou, olha, tem uma boa estrutura, tem uma boa capacidade, mas em termos de competitividade, pode ser que não consiga se uma criação de uma liga for desigual. Eu acho que assim, eu entendo como liga e eu acho que assim o que representa bem a liga, uma liga por exemplo, o esporte americano, né? A liga da NBA, a liga da NFL, onde você trabalha coletivamente todas as instituições para que haja um equilíbrio
para que sempre o produto final, que é o jogo em si, que é o campeonato, a competição, seja valorizado. Se a gente não tiver esse pensamento aqui, se cada um pensar só no melhor para cada um dos seus clubes, a gente vai ter dificuldade de criação da liga, de manutenção da liga, até porque acho que não é esse o conceito de uma liga, né? Então, precisa sim se mudar essa mentalidade. Eu acho que agora com a chegada das SAFs, com um profissionalismo maior na gestão dos clubes, eu entendo que a gente caminha sim para um futebol mais profissional, onde as competições sejam mais organizadas. É lógico que já existe a dificuldade para as equipes que disputam essas divisões, né, principalmente Série C e D do Campeonato Brasileiro, para se chegar às divisões maiores, porque a competitividade é muito grande. A Série D é uma competição que começa com 64 times, ela é muito difícil, né? É um acesso, talvez seja o acesso mais difícil de todas as divisões dentro do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que a partir do momento que você consiga chegar à Série B, à Série A, essas ligas têm que contemplar esses clubes e fazer com que o equilíbrio exista, mesmo respeitando as grandes potências, os clubes que têm mais torcidas, que têm mais torcida, que com certeza vão conseguir arrecadar mais, mas de uma maneira geral, eu acho que um dos objetivos um dos conceitos que envolve uma liga é tentar ao máximo fazer com que o produto final, né, o campeonato que a liga organiza, seja valorizado. André, com você. Marcelo, eu queria entrar num assunto que aconteceu recentemente, aí um assunto que foi muito comentado no meio do futebol, que foi aquele problema da questão das apostas, né, de jogadores, apostas esportivas. Eu queria a sua visão, né, como treinador, também como profissional que participa também do sindicato dos treinadores. Como que você percebeu o impacto disso no meio do futebol, entre os clubes, enfim, o que você acha que dá para fazer para coibir esse tipo de coisa? Enfim, passa um pouco da sua visão sobre esse assunto. Bom, eu acho que, assim, na verdade, foi um choque, né, para todos que vivem dentro do futebol, da maneira como ele foi exposto, esse caso, né, exposto, e eu acho que foi a parte positiva disso tudo, foi a exposição, né, foi o fato de se mostrar que quem tiver envolvido com esse tipo de coisa realmente vai ser punido, né? Então, assim, é lógico que a gente tem que avaliar que poderíamos até não ter chegado aos envolvidos, né? Não ter chegado a, a, a desmascarar esse esquema, porque foram alguns detalhes ali que fizeram com que o esquema realmente fosse desmascarado e os envolvidos fossem julgados, mas eu encaro isso de uma maneira muito positiva. Acredito que exista casos como esse em várias ligas do mundo inteiro, e acho que entendo que o fato da gente ter conseguido chegar a, a definir, principalmente porque expôs uma realidade, né, que a gente viu que é uma realidade e a gente começou a cuidar disso de uma maneira diferente, pensando em algumas leis específicas para esse caso das apostas, pensando em punições específicas para esse tipo de crime, né? Porque é um crime. Então, assim, se por um lado chocou muito e todo mundo ficou muito surpreso pela dimensão do negócio, eu acho que o fato de ter sido disso ter vindo à tona e ter sido público, eu acho muito positivo, porque entendo que vai inibir qualquer tipo de ação. Não acho que vai acabar com isso definitivamente, mas pelo menos num primeiro momento se mobilizou todo mundo que é envolvido com o futebol, com o esporte de um modo geral, a pensar um pouco mais em algumas soluções para tentar dar uma segurança maior com relação a essa questão das apostas e principalmente fazer com que as pessoas envolvidas ou que pensem em se envolver mais à frente pensem um pouco mais, porque alguns dos envolvidos foram penalizados de uma maneira bem pesada
eu acho que teria que ser dessa maneira mesmo, para que a gente marque, né, para que realmente esse caso seja um marco, para daqui para frente a gente conseguir coibir ao máximo esse tipo de ação. Marcelo, agora uma questão também. Você que já trabalhou em vários clubes aí de Pernambuco, agora está no Retrô. Como é que você vê essa questão? A gente vê clubes como Fortaleza organizando, o próprio Retrô. Você vê que o futebol do Nordeste está ganhando uma força que a mídia, que no momento eu não estou no Brasil, estou no Canadá, né? Mas a gente vê a mídia principalmente no eixo Rio-São Paulo. Mas você vê grandes clubes aí se organizando, o próprio Bahia agora se tornou SAF, você citou a estrutura do Retrô. Você está vendo essa mudança mesmo, e até a própria mídia tentando valorizar o trabalho de vocês? Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui no Nordeste, né? Você citou alguns, eu acho que são trabalhos e são gestões que hoje são referências para os outros clubes aqui do Nordeste. Com certeza, se a gente fosse imaginar alguns anos atrás, os clubes aqui do Nordeste ficaram um pouco para trás com relação aos clubes do Sul e Sudeste, principalmente. Mas um trabalho foi sendo feito, alguns clubes individualmente foram por um caminho de profissionalizar um pouco mais, e isso deu resultado. Eu acho que são exemplos positivos. Aqui existe uma competição que é a Copa do Nordeste, que deu certo, que ajuda muito os clubes no início da temporada, né? Na questão de valorizar esses confrontos entre os times maiores aqui do Nordeste, porque realmente eles tinham muita dificuldade em conviver só com as competições estaduais. Então, a Copa do Nordeste é uma competição regional que deu certo, inclusive é a mais valorizada hoje no Brasil. A própria CBF hoje é quem organiza. Então, assim, existe um cenário positivo, existe ainda um atraso muito grande com relação a muitos clubes aqui, na maneira como eles são geridos, mas é o que você falou, nós temos aqui exemplos, o Retrô é um dos exemplos, né? Você citou o Bahia, que agora foi vendido em uma SAF, o Fortaleza deu exemplo de como você pode sair de uma Série C, por exemplo, e chegar forte numa Série A, disputando competições internacionais a partir de uma boa gestão. Então, existem hoje no Nordeste exemplos positivos e que devem ser seguidos por outras equipes, principalmente no que diz respeito à gestão. Marcelo, a gente infelizmente tem um tempo muito curto, a gente queria explorar muita coisa com você hoje, mas eu queria falar um pouco da sua carreira de jogador. Primeiro, vou fazer duas perguntas em uma. A questão do Bragantino, né? A gente está vendo hoje o investimento que o Bragantino tem lá com o Red Bull e tudo mais, mas você foi destaque do Bragantino lá no começo da década de 90 numa outra realidade, né? Financeira, diferente do que a gente vê do Bragantino hoje, né? Então, você foi campeão lá de Série B, foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro, né? Perdendo a final para o São Paulo. Conta um pouco como é que foi a sua trajetória no Bragantino, aquele período ali, né? De fim dos anos 80, começo dos anos 90. Como é que era a realidade do Bragantino naquela época? E depois eu faço a outra pergunta. Na verdade, as realidades são diferentes, não só com relação ao Bragantino, né, mas do futebol de um modo geral. Uhum. O Bragantino, da maneira como ele era gerido, né, naquela época, ele não teria chance de estar hoje na condição que está. Tanto é que essa parceria com o Red Bull fez com que o Bragantino subisse de patamar, né, subisse já no primeiro ano da Série B para a Série A, e hoje figure ali entre as 10 principais equipes sempre do Campeonato Brasileiro. De um modo geral, tá sempre bem colocado, também disputando as competições internacionais. Isso tudo pelo investimento da empresa, né? Por hoje ser um clube empresa, e você chega a esse ponto que o Bragantino está hoje. Naquela época, a gente também conseguiu atingir, né, esportivamente um nível muito alto, né, com essas conquistas que você citou, e chegando sempre entre os primeiros também no Campeonato Brasileiro, independente dos anos que a gente disputou título, a gente sempre teve bem, né? Mas era uma realidade completamente diferente, era muito mais difícil de você conquistar uma vaga numa Taça Libertadores, por exemplo, né?
Então, era uma realidade completamente diferente, não só na questão financeira, mas também na questão financeira, mas principalmente porque você tinha modelos de competição diferentes, né? Você não tinha o campeonato naquela época de ponto corrido, se valorizava mais o campeonato estadual, o campeonato estadual ele existia num período maior de tempo durante o ano, principalmente o Campeonato Paulista, que sempre foi muito forte, né? Então, assim, são realidades diferentes de um clube que hoje a gente. Eu vou sempre em Bragança quando posso assistir jogo e ainda tenho aquele estádio, a cidade e o próprio Bragantino assim como referência, mas muita coisa mudou. A gente vê hoje a empresa mudando o layout do uniforme, as cores do time, né, o próprio nome do time. Então, assim, são coisas que o torcedor teve que se acostumar, que mostram a nova realidade do clube, mas que sem essa nova realidade o clube não, com certeza não estaria nesse nível que está hoje e até por isso valoriza muito o que nós fizemos há 30 anos atrás, porque era muito difícil um time do interior figurar entre as principais forças do Campeonato Brasileiro como nós conseguimos. Mas com certeza foi uma experiência muito grande, assim, muito vitoriosa. E eu acho que até essa própria história que nós fizemos lá atrás, né, essa história do Clube Atlético Bragantino pesou na escolha do Red Bull, né, de fazer essa parceria, porque ele pegou não só um clube que tem uma torcida, uma cidade por trás de um clube, né, mas que também tem uma história e que essa história também é muito valorizada por todos os seus torcedores. E Marcelo, uma última pergunta, uma curiosidade que eu tenho, nas primeiras lembranças que eu tenho do futebol, né, quando garoto, é da final de 91, né, Bragantino e São Paulo. Eu sou entregando meu time, que eu sou São Paulino. E eu sempre tive uma curiosidade sobre aquele gol do Mário Tilico, que muita gente fala mais da furada do Miller no lance do que propriamente do gol. Para você que estava no gol ali de frente, aquela furada do Miller que acabou virando uma assistência, aquilo influenciou alguma coisa, te atrapalhou, enfim, como é que foi para você aquele lance? A furada do Milha deu o título para o São Paulo. Eu tive prazer de jogar com o Milha depois no Santos, mais na frente, e a gente dava muita risada com relação a isso, e é verdade, né? Porque eu falava para ele, aquela força que você fez para chutar aquela bola, provavelmente ela iria na arquibancada, né? E aí você furou e a bola bateu no outro pé e sobrou rolando pro Mário fazer o gol. Mas assim, foi uma grande final, né? Eram dois times muito fortes. A gente tinha vantagem, inclusive, né, de dois resultados e da decisão lá em Bragança. A decisão acabou passando para Bragança, né? Acho que se a gente tivesse vencido aquele jogo em Bragança, a gente tinha conquistado o título e acabou 0-0. Mas foi uma grande final porque eram dois grandes times, jogadores ali que nas duas equipes que vestiram a camisa da seleção brasileira foram jogadores importantes, inclusive depois no tetracampeonato em 94, né? Então, assim, também foi para mim foi muito gratificante poder ter vivido, né? Esse futebol em alto nível, ter jogado final de brasileiro, ter jogado, eu disputei 8 brasileiros de primeira divisão em sequência, assim, e, assim, ter jogado nesse nível não foi só gratificante para a minha carreira como atleta, mas também me deu muito suporte para seguir depois como técnico, né? Porque eu convivi com grandes treinadores, eu enfrentei grandes treinadores, então, assim, ter, por exemplo, naquela final, de um lado Parreira, que era o nosso treinador, do outro lado Tele Santana, né? Então, assim, são referências enormes para quem pensa na frente em ser técnico, e isso para mim foi fundamental para influenciar na minha sequência pós carreira de jogador, para que eu pudesse seguir no futebol e seguir como técnico. Tá certo. Ô, Marcelo, muito obrigado aí pela sua atenção. Agradecer ao André. Suas considerações finais, se quiser deixar suas mídias sociais, fica à vontade. E agradecer também a sua assessoria.
Tá, obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado, André. Poder falar um pouco da minha carreira, poder falar um pouco do Retrô. O Retrô é um clube novo que ainda não tem uma torcida, né, que está formando ainda o seu torcedor e por isso tem pouco espaço na mídia aqui mesmo em Recife, aqui mesmo em Pernambuco tem pouco espaço. Então sempre que eu posso eu tô participando de programas para poder falar do Retrô, né? Eu venho aí de São Paulo, e em São Paulo muita gente, muitos dos meus amigos, inclusive, não conheciam o Retrô e passaram a conhecer a partir de agora. Então, poder falar do Retrô para mim também tem sido uma das minhas funções aqui. E eu fico muito satisfeito de poder ter conversado com vocês esse tempo aqui, poder falar. O meu Instagram está lá, é underline Marcelo Martelotti. Quem quiser entrar, seguir, eu até hoje postei uma foto com o prêmio Charles Miller que eu ganhei lá em 1992 como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, né? Ontem foi o Dia Nacional do Futebol, então aproveitei hoje, postei uma foto legal, uma bem antiga, uma foto inclusive da festa de premiação que eu estou do lado do Parreira, que tinha sido meu treinador. Então, assim, quem quiser seguir lá, pode seguir. De vez em quando eu posto umas coisinhas legais. Obrigado pela oportunidade e pelo papo que eu tive com vocês. Certo. André, muito boa noite. Obrigado aí pela sua atenção. Boa noite, obrigado, Marcelo. Obrigado, Edu. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Semana que vem tem um convidado também. A gente vai falar sobre SAF. A gente falou hoje aqui. Semana que vem tem um advogado sobre a SAF. Se a SAF é a solução de muitos clubes. Eu não vou falar o meu não, que o meu está passando uma dificuldade tremenda. Chama-se Vasco da Gama. Eu encerro a live. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu.